hoje eu quero falar sobre poderes. Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração, por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes. E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo, ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você, numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja. Por mais aborrecimento que você tenha, provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5, ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é um poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele. O segundo poder é o poder das trevas, é o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro. Entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas. Os 2 que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos.
Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida. E eu não autorizei. Quer mais? Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também ele te teme à toa. Eu não posso tocar em nada dele. Tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender porque é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra. O poder de Deus rege a terra. O poder de Satanás está por aqui e o poder da fé. O quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado. Procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro: cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho. E não tem ninguém qualificado. O copeiro disse: eu conheço um cara que tem qualificação. Não adianta estar qualificado sem relacionamento. Porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço não acontece. Está assim de gente preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. Não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas. Eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né? Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem. Quem sabe ele não volta hoje, vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quinto poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o quarto, qualificação, relacionamento mas o quinto poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade. O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor, minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos. Pastor, elas têm dinheiro para emprestar e só ganham 2.
Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem. Ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê? Porque o assunto é fidelidade, não é a quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz, não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é, quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês. Tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês. Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra, 15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos, por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora, se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, porque, preste atenção aqui, eu já estou terminando, Mateus 25:15, dá uma olhada nesse texto, Mateus 25:15. Mateus, a um deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior. Tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom, foi para longe, voltou para o céu, tá beleza, um dia ele volta, e quando ele volta, bota o verso 28, mas o que recebera um, foi, e cavou só que eu falei 28, aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim. E Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos 1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz, bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse, eu ganhei mais 2. E o outro disse, olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver. O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10. Você consegue entender isso? Administração.
Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem. Não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa. Sucesso não tolera ambiente inseguro. Não tolera. Sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso, mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso. Acontecer, está aqui, ó. Seu marido foi um homem tão próspero. Tio Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família. Tio Domiciano, tão próspero. Adelso, meu irmão, tão próspero. Como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer. Boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos
ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar, ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18. 13, 8, perdão. 13, 8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 1 a 100, outro, e outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100. Outra produz 60. E outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante. Muito importante. Porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30. Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100. Aqui é o seguinte, se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você, ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores. Para você que produz 60, se negue a produzir 59. Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento, um ambiente sazonal, passageiro. Você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é numa bicicleta, beleza. Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado.
Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudia, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante, ou então você nunca vai ter coisa nenhuma. E não é isso que Deus quer.